Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Samba Rio. Acesse sambarriocarnaval.com. Em tempos de quarentena, nada como recordar um pouco o Carnaval 2020. Nesse novo bate-papo, nessa nossa conversa, nós recordamos as 4 primeiras colocadas do desfile na Marquês de Sapucaí, no caso, Viradouro, Grande Rio, Mocidade e Beija-Flor. José Mauro da Silva, o nosso J. Mauro, é quem media o debate que reuniu a nossa equipe e temos nesse podcast as presenças de Theo Walter, Cláudio Carvalho, Everton Fintelman e Carlos Fonseca. Esse é mais um podcast Samba Rio. Acessem sambarriocarnaval.com e aquele lembrete. Se puder, fique em casa que tudo isso vai passar e juntos venceremos. Aqui, Marco Maciel, editor-chefe do Samba Rio, sambarriocarnaval.com. J. Mauro, toca a ficha aí! Deixa eu só pedir para que vocês sigam o Samba Rio. Siga o Samba Rio em todas as redes sociais. facebook.com/Samba Rio Site. Samba Rio Site no Twitter. Samba Rio Site no Instagram. E o nosso site principal, sambarriocarnaval.com, o site dos sambas de enredo. Cláudio, a nossa prezada Beija-Flor de Nilópolis mereceu ficar em quarto lugar? Eu vou responder com uma pergunta. Tinha enredo da Beija-Flor? Ou melhor, tinha um enredo só? Porque o que acontece? A sinopse contava um enredo, o desfile contava outro enredo e o samba contava outro enredo. Quer dizer, o negócio já começa esquisito na comissão de frente, que misturou Encruzilhada com Mad Max. E aí você tinha um monte de Exu saindo de dentro dos carros, uma gangue do Brooklyn na Avenida Brasil, e que não falava Lé com Cré. E aí depois vinha o Abre Alas, que o pessoal está dizendo... Cadê o Exu Glacial? Pois é. O Abre Alas, o pessoal está dizendo que é a águia redentora com coronavírus, né? Pelo amor de Deus, que troço horroroso aquele Beija-Flor no Abre Alas da escola. Ela partiu para um gigantismo, né, para uma proposta aí de vir imponente, mas o que a gente viu muito mais foi uma escola impotente do que propriamente imponente, né? Uma caricatura daquela Beija-Flor que a gente vinha acompanhando aí nas últimas décadas e até da própria Beija-Flor de 2018. Eu acho que a Beija-Flor ela tem apostado nessa linha, né, desses enredos aí com conteúdo polêmico, né? Esse nem tanto, era mais confuso do que propriamente polêmico e tem se dado muito mal. Ano passado quase caiu, né? Brigou para não cair. E esse ano eu acho que ela só ficou em quarto lugar porque tinha ali o Exu Anísio, digamos assim. E aí eu não estou sendo pejorativo, não. Estou falando da figura do Exu no candomblé, aquele que abre caminho, né? Como o Anísio veio abrindo o caminho da escola ali, na frente da escola. Inclusive a própria letra do samba fala isso, né? É bom lembrar que eu não estou sozinho. Acho que a presença dele ali era simbólica, porque muita gente vinha dizendo que a escola estava sendo comandada pelo filho dele, que ele já estava sem saúde, que ele tinha abandonado o barco, e ele estava ali com muita dignidade, com a bengalinha dele, comandando a escola, trazendo a escola, e eu tenho certeza que quando o jurado viu aquilo, falou, bom, eu não vou poder pesar a mão igual eu pesei ano passado, porque se a Beija-Flor fosse julgada como ela foi julgada ano passado, muito provavelmente ela não estaria nesse desfile das campeãs, muito menos na posição que ela ocupou, que foi o quarto lugar. Posso dizer aí umas 3, 4 escolas que foram melhores do que ela, inclusive, sem querer puxar a sardinha para minha brasa, a própria Portela fez um desfile muito superior, na minha opinião,
a 2019 e a 2018, e que foi alijada do desfile das campeãs. Talvez, né, por uma espécie de lei de compensação às avessas. Um ano que ela não deveria ter desfilado entre as campeãs, como no ano passado, por exemplo, ela desfilou esse ano, que ela merecia ali um quarto, quinto, até um sexto lugar, pelo menos. Ela ficou em sétimo pela primeira vez na história da gestão Portela Verdade, que assumiu a escola no Carnaval de 2013 para 2014. O que mais para se falar da Beija-Flor? A questão do Neguinho, do carro de som. Isso. Eu não sou da opinião que já chegou a hora do Neguinho. Não. Acho que o Neguinho é que nem o Jamelão, ele tem que estar sempre lá. É de uma simbologia muito grande a presença dele, não só ali no carro de som, mas na escola, na Beija-Flor. Eu diria até que a Beija-Flor sem Neguinho é quase como que a Portela sem Águia. A escola perde a identidade. Agora, a gente tem que levar em consideração que o samba ele não foi cantado da maneira que se esperava. Tinha notas muito longas, ele foi cantado com várias pausas e acabou perdendo ponto por conta disso. O bom samba da Beija-Flor. Acho que a escola tem que investir no carro de som para dar suporte para o Neguinho, para dar mais suporte aí para o Neguinho. Ele não pode ficar o tempo todo ali à frente, né, do comando desse carro de som. Ele tem que estar, mas eu acho que tem que ter alguém de peso com ele. E aí o primeiro nome que me vem à cabeça é o do Bruno Ribas, que é um cara que é afilhado do Anísio. E o segundo é o do Nego, que todo mundo sabe é irmão do Neguinho da Beija-Flor, mas nunca cantou na escola, pelo menos não enquanto artista. Ele pode ter feito parte lá do carro de som um ano ou outro, mas não era, né, esse artista consagrado que ele é hoje. Mas o Nego, todo mundo sabe, está voltando para o Império Serrano. Tudo indica que o Sandro Avelar vai assumir a escola e ele já está montando uma equipe, já está contando com a presença do Nego para o Carnaval 2021. É isso, na minha opinião, o Beija-Flor ficaria ali entre o 7º e 10º lugar. Esse resultado ficou super de bom tamanho para ela. E vou passar aí a palavra para o Everton Filtman analisar a bateria da Beija-Flor de Nilópolis. Ela veio igual, parecida, semelhante ao que veio antes? Ou o samba, como o Cláudio Carvalho citou, atrapalhou um pouco a bateria da deusa da passarela, Everton Filtman? Olha, eu acho o seguinte, uma bateria que fez miséria na avenida com Boni, toca qualquer coisa. Eu, particularmente, eu acho, inclusive, o ano do Boni a melhor atuação da bateria da Beija-Flor. Eu acho que foi brilhante aquela atuação, super leve, mas enfim. Vamos falar de 2020, né? Bateria da Beija-Flor é aquela bateria que você sempre acha que não pode vir melhor, que já deu o seu melhor, e ela sempre traz uma coisinha diferente, sempre surpreende. É uma bateria que não agrada as pessoas que gostam de show, não é uma bateria que dá show, mas é uma bateria que toca muito corretamente e não deixa de impressionar por isso. Por exemplo, tem baterias que fazem peripécias absurdas e, no entanto, são baterias que eu vejo que não conseguem fazer com que aquelas convenções sejam lembradas, sabe? A Beija-Flor faz aquelas pequenas convenções ali junto com o samba, que você ouvindo o samba constantemente, você já pensa no samba com aquela convenção em cima, que ela é toda desenhada para cima daquele samba. Tanto que eu fiz parte da bateria da Beija-Flor por muito tempo, e uma particularidade da Beija-Flor é como são feitos os ensaios. Antes de escolher o samba, a bateria da Beija-Flor ensaia reto. Bateria sobe, e vai embora. Para quê? Para ensaiar ritmo. Ritmo, andamento, resistência. Então é aquele ensaio reto. Ah, Rodney, não vamos fazer uma bossa aqui? Não. Bossa só depois do samba.
E a partir do samba, quando o samba é escolhido, aí o Rodney começa a pensar, pô, o que eu posso fazer para o que encaixa aqui, o que encaixa lá. Tanto que se você para pensar, se você olhar até a justificativa dos jurados, a Beija-Flor nunca perdeu ponto por uma bossa mal concebida. A Beija-Flor dificilmente perde ponto em bossa. A Beija-Flor geralmente perde ponto por falta de criatividade, né? Muitos jurados não gostam dessas convenções mais leves, gostam daquelas convenções, aquelas peripécias, convenções enormes de 40 segundos. Enfim, a Beija-Flor é mais concisa nisso. Ela tem uns desenhos rítmicos, né? Às vezes, não chega nem a ser uma convenção, é um desenho rítmico que a bateria faz. Para quem tem que parar para olhar a bateria, para perceber alguma coisa, às vezes pode não perceber, mas para quem tem o ouvido bem treinado, quem tem um bom ouvido gosta muito da bateria da Beija-Flor. Repito, a galera que gosta de show, geralmente são pessoas que falam, a bateria da Beija-Flor, feijão com arroz, mas quem presta atenção no samba, quem gosta de ouvir um samba bem acompanhado de uma boa bateria, com desenhos rítmicos que não atrapalhem o andamento do samba, com certeza vira fã da bateria da Beija-Flor, que é o que ela é hoje. E em relação ao ano de 2020, Rodney muito criativo. Eu me apaixonei pela bossa no refrão principal. Eu gosto muito quando a Beija-Flor faz essas bossas com umas chamadas nos surdos de marcação, que a afinação das marcações da Beija-Flor são maravilhosas. Para mim, a melhor afinação do carnaval. A referência de afinação é Mestre Rodney. E aproveitar isso nessa bossa do refrão foi algo sensacional. Então, eu acho que a bateria da Beija-Flor mereceu as notas, né? Eu não lembro agora, acho que ela perdeu só em uma cabine, né? Talvez, não tô lembrado agora, acho que não fechou os 50 pontos, não, acho que perdeu um 10º. Mas, enfim, no descarte fechou as notas 10, mereceu bastante. É uma bateria que tem que trabalhar para manter. O trabalho que o Rodney faz de manter a oficina de percussão, formando sempre jovens ritmistas, é uma garantia de que esse trabalho que ele está fazendo vai perpetuar por muitos e muitos anos. Saem alguns mais velhos, vão entrando os mais novos, é uma bateria que se renova. E a gente tem visto como isso tem dado resultados. As escolas que estão colocando os crias, né? Ano passado foi o ano dos crias. A escola que tem colocado os crias para comandar as baterias, vem como isso tem renovado os seus ritmistas e as notas só têm vindo. Então, acho sim que o desempenho da bateria da Beija-Flor foi muito bom. Acho que o samba não atrapalhou, até porque eu gosto do samba da Beija-Flor. Acho que o samba até que fluiu legal. Só que, como você falou, o samba contava uma história, um enredo, se é que havia enredo, contava outra. O desfile que a gente via. Quando eu vi aquela cabeça da Beija-Flor, até lembrei daquela mocidade do Cid Carvalho, né, fazendo neve na Sapucaí. Muito complicado, muito complicado. Acho que o quarto lugar ficou de muito bom tamanho para Beija-Flor. Eu concordo com o Cláudio, que tinha escola ali, como a Portela, né, a própria Mangueira, que merecia vir um pouco mais na frente da Beija-Flor. Então, eu vou deixar já o gancho da parte final para o Theo. Em vez de romper com aquele padrão que era tentar continuar sem Laíla o que o Laíla fazia, a escola continuou fazendo a mesma coisa, tentar continuar fazendo o que o Laíla fazia sem o Laíla. O que a escola deveria ter feito, na minha opinião, era ter mudado radicalmente, buscado outro estilo. Não pegar alguém que já tinha trabalhado na escola, pegar alguém que nunca tivesse trabalhado na escola. E isso influenciou, sim, vocês falaram, essa prática repetitiva. Não deu para entender o que a escola queria fazer. A sinopse do enredo já não era grande coisa. O samba já diferenciava da sinopse, e aí o que eles mostraram na Avenida era pior. Conseguiu, nesse ponto, eu acho que até a Beija-Flor foi pior que a Mangueira. Que a Mangueira também, enredo de samba não casava, mas pelo menos disfarçou melhor. A Beija-Flor chutou o balde e bota qualquer coisa e vamos nessa. A posição dela foi até melhor do que esperado. Eu acho que está na hora da Beija-Flor se renovar. Já era para ter feito isso. A Beija-Flor, mais que ela tenha cometido erros, ela ainda errou menos que algumas outras agremiações erraram. A Beija-Flor, ela já erra mais do que errava antigamente, mas já errou menos do que tinha errado no passado. O Laíla fez falta nisso aí, nessa questão de organização da Beija-Flor, porque mesmo ele estando fora já há 2 carnavais, leia-se, o Laíla passou muitos anos organizando o Carnaval da Beija-Flor. Eu não digo que ele tenha feito falta. Provavelmente ele fez mais falta no passado do que esse ano.
acho que a escola já deu uma superada na falta que o Laíla fazia. Mas fica evidente que alguma falta ele fez, porque primeira vez que não ganha o carnaval sendo a última a desfilar. Então, alguma falta ele fez sim. E a primeira coisa que a escola precisa fazer para chegar lá é esquecer o Laíla, é esquecer o estilo do Laíla, é buscar a sua imagem sem Laíla. Pronto, passo então para o Cláudio Carvalho complementar a fala do Theo Walter sobre a ausência do Laíla, se foi prejudicial para a Beija-Flor de Lopes ou qualquer outra colocação acerca disso. Pois é, eu acho que esse fim de casamento da Beija-Flor e do Laíla foi ruim para ambos, né? Porque os dois estão completamente perdidos. A Beija-Flor dobrou a aposta de 2018 e 2019. Né? Se fosse uma escola com menos peso, né, com uma bandeira menos pesada, poderia até ter sido rebaixada. O Laíla foi para Tijuca, fez um carnaval mediano ali, não conseguiu nem voltar nas campeãs. E aí ele resolve fazer Beija-Flor 2018 na ilha, achando que o resultado vai ser o mesmo. Só que acabou sendo se você virar a tabela de cabeça para baixo. Porque a ilha foi julgada como ilha, não como Beija-Flor. E a ilha já estava na boca da caçapa há um tempo ali. O que eu quero dizer com ser julgada como ilha? Que a ilha é uma escola pequena? Não. Mas que é uma escola que tradicionalmente já é vista pelos jurados de uma outra forma. Ou seja, se tiver que pesar a mão nela, eles pesam sem problema nenhum. E diga-se de passagem, esse ano a ilha fez muito por merecer. Né? O que era aquele enredo? Que confusão era aquela? Então, eu acho que a Beija-Flor precisa se reencontrar, né? Ou precisa se encontrar, porque ela tentou se reencontrar com o Lousada e com o Cid e não conseguiu, então talvez ela precise encontrar um novo caminho, aproveitando aí que o enredo falava sobre caminho. E o Laíla, sinceramente, eu não sei dizer se ainda dá caldo no grupo especial, sabe? Eu vejo o Laíla com um futuro muito parecido com do Max Lopes, né, com da Rosa Magalhães, essa galera aí da antiga que vem perdendo espaço para esses carnavalescos mais novos aí, né? Leonardo Bora, Gabriel Haddad, João Vitor, Tarcísio Zanon, Marcos Ferreira. Mas, enfim, vamos aguardar. Eu acho que a possibilidade do Laíla voltar para Beija-Flor é nula, não existe. E eu pensei que a Beija-Flor fosse atrás do Paulo Barros, que seria aí a grande novidade, porque o Paulo Barros ele é cria de Nilópolis e é torcedor, confesso, da Beija-Flor. E é um cara também que está parado no tempo, perdido no espaço. Mas isso não aconteceu, né? O Paulo Barros acertou aí com a Tuiuti, uma surpresa. A gente até se questiona se esse não é um grande ocaso aí na própria carreira do Paulo Barros, depois do desfile pífio que a Tijuca fez, outra escola que merecia cair. Mas vamos aguardar também como vai ser essa chegada dele lá em São Cristóvão. Então é isso, Beija-Flor e Laíla, né? O fim do casamento foi ruim para ambos. O Cláudio disse uma coisa rapidinho. Realmente, o Paulo Barros é alguém que tem que se reinventar mesmo. E vai ser interessante ver ele na parede do Tuiuti novamente depois de tantos anos. Parece aqueles enredos de filme, sabe? Que o cara chega no topo, a merda e volta às origens. É mais ou menos isso. Pronto, é isso. É bem isso aí. Aí o cara volta para as origens, tentando se recuperar, aí fez um baita trabalho, parece filme americano, do jeito que ele gosta, né? Então, vamos lá, vamos passar para a próxima escola. Lá vem a bomba, deixa eu ver. A pergunta é essa. Por que a Mocidade não ganhou o carnaval? E agora vou começar com o Theo.
Por que a mocidade não ganhou o carnaval? Porque não ensaboou. Agora, vamos falar sério. Por que a mocidade não ganhou o carnaval? Ela tinha tudo para ganhar o carnaval. Eu dizia já isso antes, mas uma semana antes do desfile eu já sentia que ela não ia conseguir, porque ela tinha o enredo, ela tinha samba, ela tem comunidade. Agora, a parte prática, a escola pecou, sim, mas quem não pecou atira a primeira pedra. Todas as escolas tiveram algum defeito prático. Todas, até a campeã e a vice. A escola perdeu pontos por causa do Vander Pires. Também não dá para entender isso. Há muitos anos que a gente não viu uma peça do Vander tão boa. Não teve um caco absurdos que outros anos. Ele cantou bem, cantou afinado. E assim mesmo a escola perdeu ponto. Não dá para entender cabeça de jurado. Para mim foi uma das melhores performances do Vander nos últimos anos. A bateria não vi nada. Talvez faltou um ensaboa, sem brincadeira, mas talvez tenha faltado um ensaboa. Alguma coisa que chamasse atenção mais do que porque o samba era bom, mas era um samba mais pesado, era melhor, inclusive, que o samba da Virador, com certeza. Para mim, era junto com a Grande Rio, os dois melhores sambas. Mas dizer o que faltou, sinceramente, eu não sei. Então era melhor tu ter ficado em casa. E ele vai dizer, eu já estou em casa. A pergunta agora, então, vai para o Cláudio Carvalho. Cláudio, por que a mocidade não ganhou o carnaval? Só que eu emendo também outra coisa. Independente dos erros, a mocidade foi a escola que menos errou neste carnaval, diante de todos os quesitos, para ti. E o pecado, não vou falar da bateria, mas eu vou falar do samba. Apesar do samba ter tirado notas boas. Mas esse samba era adequado para a mocidade dependente de Padre Miguel? Bom, primeiro eu queria dizer que eu faço uma espécie de apuração paralela, né? Eu costumo ser bem pragmático na hora de avaliar o desfile, porque os números não costumam mentir, né? Às vezes a gente compara uma escola com a outra, que a gente achou mais bonita, porque a gente levou em consideração algum critério subjetivo aí, e isso não costuma dar certo. Nota por nota, na minha opinião, a mocidade era a grande campeã do Carnaval 2020. Brigaria, sim, com a Viradouro, brigaria com a Vila Isabel, que eu acho que foi muito canetada nesse Carnaval, e brigaria talvez com a Grande Rio, apesar da Grande Rio ter tido muito problema ali, mas a gente vai falar disso no próximo vídeo. Agora, eu sinceramente não sei por que a mocidade não ganhou esse Carnaval. O Cláudio, de certo modo, brigou pelo Carnaval, né? Só se ferrou mesmo quando chegou no quesito que o Everton vai analisar daqui a pouco, né? Exato. Brigou, mas, na minha opinião, ela era, no mínimo, uma vice-campeã. Aceitaria que ela perdesse para a Viradouro. Que foi o que aconteceu, mas com a Grande Rio ali no meio. Até o desfile da mocidade, eu ainda não tinha visto nenhuma escola que eu pudesse dizer assim, pintou a campeã. Inclusive, a gente falou isso lá no grupo. O Bruno Malta colocou, pintou aqui, eu falei, pintou e pintou pra caralho. Porque ela desfilou com uma autoridade de campeã do Carnaval. E digo mais, aí o pessoal vai achar que é dor de cotovelo de portelense, mas não é. Desfile muito, mas muito superior ao de 2017. Tá? 2017 teve o Aladim, né? Teve a escola quicou na avenida, beleza. Mas se você pega a mocidade quesito a quesito, em 2020 ela deu um banho. Né? Como você falou, foi disparado a escola que menos errou. A Viradouro abriu buraco, a Viradouro passou
com a mensagem de LED da última alegoria apagada por todos os módulos. Deixa eu voltar para a Mocidade. Ela veio simples, mas com uma simplicidade muito parecida com a da Mangueira em 2016, e com um enredo tão emocionante quanto, né, ou até mais, né, porque Elza Soares é uma figura muito mais afeita ao samba do que a própria Maria Bethânia, né, e o samba da Mocidade maravilhoso, né, composto por outra grande estrela da nossa música aí, a Sandra de Sá. O casal, que era ali o calcanhar de Aquiles, né, a grande preocupação da escola, dançou muito bem. E a bateria eu vou deixar para o Everton falar, porque ele que é entendido no assunto, mas eu particularmente não vi problema nenhum. O pessoal está falando que jogaram o ritmo muito para baixo, né, o andamento, a cadência, muito para baixo ali, muito anos 80, mas eu não vejo problema nenhum nisso. Eu prefiro isso do que aquelas metralhadoras que tocam frevo. Você não consegue nem escutar o samba direito, né? Porque sai atropelando o samba. E aí eu não estou falando da bateria da Viradouro do Mestre Cissa, não, que é um cara que gosta de jogar para cima. Tá? Mas tem gente que tenta imitar isso e não consegue fazer direito. Então, eu ainda não entendo por que a Mocidade perdeu esse carnaval. Foi disparado o desfile que mais me agradou. Acho que se tivesse o quesito conjunto, que é uma coisa que não era para ter sido extinta jamais do carnaval, a Mocidade seria a única a gabaritar, porque foi disparado o melhor conjunto entre visual, chão e trilha sonora do ano de 2020, mas, infelizmente, os jurados não entenderam assim. O Jacques Vasconcelos já se despediu da escola, gostaria que ele ficasse mais um ano, porque casou muito bem com a escola. A proposta da homenagem a Elza foi muito bem concebida, e é muito bom a gente ver a Elza sendo homenageada em vida. Enfim, não vou me alongar mais, a Mocidade era a minha campeã, eu achei que eu ia acertar, como eu acertei a Mangueira ano passado, como eu acertei a Beija-Flor ano retrasado, mas sem demérito nenhum da Viradouro. Passar a palavra para o nosso amigo Everton aí, para ele poder falar da bateria, né? Ninguém melhor do que ele para falar a respeito da bateria, porque ele estava lá na bateria. A Mocidade perdeu o carnaval devido a um preconceito. Quando eu falo preconceito, é na preconcepção da bateria da Mocidade, ou perdeu porque o jurado se acha maior, certo? Eu digo a verdade. Se acha maior do que a instituição Escola de Samba, que quer que a Escola de Samba se apresente exclusivamente para ele e não para o público geral. Então, eu deixo essas duas questões e deixo também as tuas colocações. Everton. Sou suspeito para falar, pois já desfilo na Mocidade, já é meu 5º ano na Mocidade. Apesar de eu não ter começado na Mocidade, é uma escola que eu tenho um carinho enorme, a escola de samba da minha mãe, então eu cresci frequentando ensaios da Mocidade e sempre sonhei em fazer parte daquela bateria, né? Alguns anos atrás veio a oportunidade, eu tô lá nesse tempo todo e eu digo com a experiência de quem tocou esses anos todos na bateria da Mocidade, que não são muitos anos, mas dá para ter uma boa noção, e também pela experiência de quem frequentou os ensaios da Mocidade Independente desde criancinha, lá desde os tempos de Mestre Coé. Eu ainda era criança, via a bateria da Mocidade muito bem, e eu digo com convicção, nesse tempo todo, em nenhum ano a bateria da Mocidade esteve como esteve em 2020, segura, alegre, criativa, e a cada 9.9 que saía na apuração, o sentimento que brotava em meu coração era: o que aconteceu? Por quê? Eu realmente não entendia, sabe? Eu não entendia. E, curioso, eu desfilei também na bateria da Grande Rio, e assim, quando a gente desfila em duas baterias, a gente inevitavelmente sempre acaba fazendo uma comparação de como foi um desfile e como foi o outro, quando a gente estava dentro, né? E aí eu saí com a impressão de que a Mocidade iria gabaritar e a Grande Rio não.
não por problemas da bateria da Grande Rio. A bateria da Grande Rio foi perfeita, mas pela tensão que a Grande Rio teve problemas no som. A Mocidade também teve, mas teve menos. Mas, enfim, pela tensão que todo mundo ficou, eu falei, pô, acho que, sei lá, pode não ter transmitido uma energia boa pro jurado. E eu achava que a bateria da Mocidade transmitia uma energia fantástica nesse desfile de 2020, todo mundo com uma fantasia super leve, o pessoal super feliz, cantando samba, as bossas todas bem encaixadas, todas bem feitas. E na hora, o negócio foi aqueles 9.9. Aí saiu a justificativa. Teve jurado que alegou que a bateria não se apresentou, que não é verdade. A bateria se apresentou em todos os módulos. Acredito que ele possa ter ficado um pouco chateado, porque as bossas de maior complexidade nesse módulo, eu lembro que elas foram executadas mais um pouquinho, depois que a bateria já tinha passado um pouco do módulo. Mas é porque a escola não pode simplesmente parar, esperar passar uma ou duas passadas do som para a bateria executar todas as bossas. Ela executar uma bossa na frente do módulo, ela já se apresentou. Mas eu acho que talvez o jurado, ele ouviu aquela bossa lá da frente e falou, pô, eu queria ouvir aquela lá. E aí ele achou que a que passou ali no módulo dele era uma bossa muito simples, não convenceu ele e ele deu 9.9. Eu enxergo como que tem acontecido dessa maneira. Teve problema também em relação teve um que falou do desenho do tamborim. Sinceramente, não vi problema no desenho de tamborim, eu sei que eu sou muito suspeito para falar, porque é a minha ala, enfim. Mas eu acho que já teve anos, sim, da Mocidade ter problemas no desenho de tamborim, de vir uma coisa muito mirabolante que não foi bem executada, ou uma coisa simples que estava simples demais e não funcionou no efeito no geral, mas eu acho que não era um problema nesse desenho de 2020, não. Era um desenho de nível médio de execução, não tinha nada muita mirabolância. Eu acho que exigia mais do tamborim nas bossas, tinha bossa que tinha muitos toques floreados, que exigia um pouco mais de precisão, mas na bossa, essa bossa não foi despontuada. Então foi despontuado no desenho do tamborim, que é onde menos exigia a precisão da ala. É um desenho que a ala estava super tranquila, tocando sem problemas, mas o jurado não viu dessa maneira. Mas assim, a resposta da bateria da Mocidade, todo mundo engoliu, fez o silêncio, ninguém pensou em botar nariz de palhaço, em menosprezar o jurado, em tentar, assim, absorver o que foi dito e tentar trabalhar novamente para o ano que vem para as notas virem, né? Agora, uma curiosidade, uma coisa que ficou muito na minha cabeça depois dessas notas, né? Porque eu achei que esse ano viria nota 50 para a bateria da Mocidade. Eu lembro que tem uma história que circula lá na Mocidade que existe sim. Eu lembro que o Theo lhe perguntou, será que existe alguma marcação dos jurados com a bateria da Mocidade? Eu falei, olha, eu não sei, mas eu sei de uma história que diz que os jurados, é óbvio que não são mais os mesmos, né? Mas os jurados da época lá do Mestre Coé ficaram muito putos da vida com uma entrevista que o Coé tinha dado num ano em que a bateria da Mocidade levou todas as notas 10, mesmo tendo atravessado muito feiamente, uma atravessada épica. No meio do desfile, o jurado não viu, deu 10. E aí foram perguntar para o Coé, o que você acha disso? Tal, você que ele falou, olha só, a bateria da Mocidade pode passar sem tocar, que ela vai ser sempre 10. E desde que ele falou isso, a bateria da Mocidade nunca mais conseguiu pegar as notas 10 em todas as cabines. É claro que, assim, com descarte de notas, já tem uns 3 anos que a bateria da Mocidade está fechando todas as notas 10, mas tem sempre um 9.9zinho ali que é descartado. Mas todas as notas 10 em todas as cabines, depois que Mestre Coé soltou essa pérola, isso não mais aconteceu. Veio o Mestre Bira, depois veio o Jonas, depois veio a super direção de bateria com o Bereco, Andrezinho, veio o Dudu, agora o Dudu sozinho, que tem feito um trabalho maravilhoso, que já merece essa nota 10 em todas as cabines desde 2017. 4 anos que a Mocidade está merecendo essas notas 10 em todas as cabines e a nota não vem. Não vem. Vem o 10, 10, 10, mas vem sempre o 9.9 da Discord. Esse ano vieram 3. Enfim, eu acho que tá... Em termos de ritmo, eu não sei mais o que sugerir. Eu sugeriria, sei lá, um pai de santo. Vamos desfazer essa maldição aí. Ou então tentar, sei lá, limpar a barra nos jurados, porque tá difícil. Falando em termos gerais do desfile, óbvio que eu não vi o desfile, eu revi depois a reprise pela TV, mas quando a gente está dentro, a gente não
não sente tão bem quanto está do lado de fora assistindo. Então também fica difícil para eu comparar com a Grande Rio, que a Grande Rio também estava dentro, a Viradouro, eu vi da arquibancada. Enfim, fica difícil fazer esse comparativo, mas eu vejo nessas três, nesse top 3 aí, Mocidade, Grande Rio e Viradouro, para mim qualquer uma das três poderiam ter sido campeãs. Se eu falar que acho que a Mocidade deveria ter sido, talvez eu possa ser injusto. Eu tenho plena consciência de que eu não tenho... que eu tenho 2 pesos e 2 medidas para falar de cada uma delas. 2 delas eu desfilei, que é a Mocidade e a Grande Rio. A Viradouro eu vi e me emocionei demais na arquibancada. Né? Tudo bem, já tinha tomado umas cervejas, estava bem emocionado na arquibancada. Cantei do início ao fim a Viradouro. Então fazer esse comparativo, se foi merecido o 3º lugar, se deveria ter sido o 2º, se deveria ter sido o 1º, eu acho que assim, o top 3 é justo. Agora, quem deveria ter ficado em 1º, 2º e 3º é uma pergunta que eu ainda não sei responder com precisão e nem sei se um dia poderei responder, pois sou suspeito. Mas o que eu digo é que a bateria da Mocidade, isso eu posso dizer com precisão, merecia esse 50 aí. 3,9.9 foi sacanagem? Sim. Então é isso. Ele teve uma frase, e a gente vai começar pela Grande Rio, evidentemente, que foi a segunda colocada. Ele falou uma frase interessante. Eu imaginava que a bateria da Grande Rio não tomaria a nota máxima. Não tomaria a nota máxima. Ao contrário da bateria da Mocidade Dependente. Daí eu pergunto, por que dessa conclusão, Everton? É uma declaração polêmica, né? Ainda se considerando o fato de que eu estava lá dentro, parece mais polêmica ainda. Mas eu vou explicar, calma. Bateria da Grande Rio veio com o 2º ano do mestre Fafá, que ano passado levou o estandarte de ouro, levou todas as notas máximas. Mais que uma revelação do carnaval, já é mais que um mestre revelação, é um mestre que já vem figurando aí entre os grandes mestres do carnaval, né? Afinal de contas, todas as notas máximas, e esse ano repetiu o feito das notas máximas, não levou o estandarte de ouro, né? Mas coisa que é muito difícil, estandarte de ouro 2 anos seguidos, não é muito comum de acontecer em bateria, né? Mas fez uma apresentação em altíssimo nível nesse ano e no ano passado também, então assim, o Fafá é um cara que já não precisa mais provar nada, ele já mostrou a capacidade dele como mestre. Claro que esse trabalho não é feito sozinho, ele tem um time de diretores muito competentes, diretores muito experientes, caras que têm anos e anos com esse diretor, que tem mais de 20 anos de Grande Rio, está lá desde que a Grande Rio era pequenininha, acompanhou o crescimento da Grande Rio, é uma bateria que mantém as características tradicionais da escola, que não se modificou, que não se vendeu, né, a certos modelos aí. E o mais importante, a bateria da Grande Rio é uma bateria que valoriza a prata da casa, que forma ritmistas, vem de lá da Pimpolhos da Grande Rio, muitos diretores de bateria da Grande Rio fazem esse trabalho conjunto aí de trazer a galera da oficina de percussão, muitos diretores são inclusive os que dão a oficina de percussão, que dão aulas, fazem esse intercâmbio também com a Pimpolhos. Então, assim, a Grande Rio forma ritmistas. Houve tempo que a bateria da Grande Rio importava ritmistas de outras escolas e montava uma bateria perfeita. O próprio conhecimento do Odilon, na época dele, né, trazia muitos ritmistas consigo, então a bateria da Grande Rio tocava em altíssimo nível, mas não tinha uma bateria para chamar de sua completamente, vamos dizer, por esse aspecto. Hoje a Grande Rio está formando muita gente e eu vejo que talvez daqui a 2 ou 3 anos a Grande Rio vai ter uma bateria 100% com gente da casa, ritmistas de Caxias, bem formados, bem educados, para tocar em alto nível. Agora, falando especificamente do ano de 2020, a Grande Rio enfrentou um adversário que cresceu e cresceu com muita força contra a bateria da Grande Rio na Avenida, que foi o Som de Avenida. Gente, complicou demais, e é por esse motivo que eu achei que as 5 notas 10 não viriam. Everton, a bateria da Grande Rio, então, ela errou? Ela tocou errado? Ela oscilou o andamento? Ela foi imprecisa em alguma das bossas? Digo, não. Ela não cometeu nenhum desses erros. A Grande Rio é merecedora da nota 50.
Porém, o grande problema da apresentação da Grande Rio, nos momentos de falha do som, foi a tensão total que os ritmistas sentiram. O que acontecia? A bateria tocava e a caixa de som ao nosso lado retornava o que a bateria estava tocando com 2 segundos de atraso. Ou seja, a gente tocava o tempo todo tendo um retorno atravessado. Agora você imagina para o cara que está ali marcando surdo de primeira. Bum, 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 bum. Ele está tocando ali e ele está ouvindo ele com 2 segundos de atraso. Já é complicado fazer isso em ritmo. Quando o mestre Fafá fez o sinal da bossa, eu falei, meu Deus, agora já era. Vai desandar tudo. Falei, eu até comentei isso com o diretor do meu naipe, falei, cara, eu achei que ia atravessar tudo, achei que ia ser trágico o negócio. E assim, a minha cara foi rezar um Pai Nosso ali e torcer pro melhor acontecer. E isso que foi mais incrível. O melhor aconteceu. Você olhava na cara dos diretores de bateria completamente tranquilos e serenos, contando ali na mão. Pá, pá, pá. E pedindo para o pessoal prestar atenção. E os ritmistas focados, olhando para os diretores, acompanhando os diretores e esquecendo da caixa de som. Moral da história. Executamos as bossas com perfeição, com maestria, porém com muita tensão. Pensei que essa tensão que muitos ritmistas tiveram pudesse ter sido sentida pelos jurados. Então eu fiquei com um pouco dessa impressão. Falei, eu acho que a Grande Rio pode perder um 10º ali. Porque não foi aquela bateria enérgica como foi em 2019. Em 2019 a bateria da Grande Rio passou brincando. A bateria passou se divertindo, todo mundo cantando, né? Mesmo que o samba não ajudava muito, mas vamos brincar, vamos cantar. E foi um desfile muito leve. Fantasia levíssima, bermuda, camisa, um chapeuzinho tranquilo. E nesse ano a bateria não teve essa alegria porque o som não deixou. Não deixou. Isso aconteceu com maior intensidade entre os setores 5 e o setor 9, mais ali entre o 5 e o 9. E ali tinha 2 cabines, né? Então, enfim, foi bem complicado. A bateria relaxou um pouco mais depois que entrou no box, aí saiu do box leve, fez uma apresentação maravilhosa no setor 11, a apresentação da Grande Rio ali no setor 11 e setor 10 foi completamente marcante. Eu acho que, em termos de apresentação de bateria ali naquele setor, que foi até o setor que eu fiquei na arquibancada, eu acho que ela só perdeu para a campeã, né? Mas aí já é uma história que a gente vai contar daqui a pouquinho. Então é isso aí, passa a bola para o José Mauro. Tá ok. É verdade. Então, eu vou fazer a pergunta. Carlos, está acordado? Graças a Deus. Vamos lá, a pergunta ao Carlos Fonseca, que foi o nosso repórter Samba Rio na Avenida, e também trabalhou para o Carnaval Show. Então, vamos lá. A pergunta é essa. Qual o maior pecado da Grande Rio? Claro que eu não ia botar aquela frase gigante, então qual o maior pecado da Grande Rio no Carnaval de 2020 que levou a escola a não vencer o Carnaval, mesmo empatada com a nossa prezada Viradouro? Escutamos os argumentos do Everton Fintelman sobre bateria, entretanto, bateria não, apesar deste grande problema que houve, não foi o quesito no qual a Grande Rio se perdeu. Então tá aí a pergunta ao Carlos Fonseca, que esteve lá e pode nos descrever melhor o porquê de ter ocorrido esta perda. Mais uma vez, né? A Grande Rio, nós sabemos, e para quem não sabe da audiência, a Grande Rio também já perdeu um carnaval do desempate, em 2006, para Unidos de Vila Isabel. Sobre o grande pecado da Grande Rio nesse ano, e foi o pecado que eu vi de perto, né? Para o fato popular do que aconteceu com vulgo eu, né? Porque na concentração, eu cobri o carnaval esse ano, para quem não sabe, eu cobri o carnaval esse ano para a Rádio Show do Esporte, né? E Samba Rio, mais um ano como parceiro, que a Grande Rio demorou para levar para a Avenida
a segunda parte abre alas, a primeira foi. Mas aí a segunda estava com uma dificuldade de fazer a curva, abrir um enorme buraco ali, o setor 1 e conforme o tempo estava, o desespero ali do pessoal ali na concentração só aumentava. Todo mundo agressivo, uma cara de tensão, falando, vamos embora, virar isso, não sei o quê. O problema ali, o carro não virou porque um destaque estava atrasado, não sei se foi mais ou menos isso. Um destaque se atrasou, e ao invés de subir no carro com a escada, ela preferiu o Carvalhão. E por isso houve essa demora nessa segunda parte do abrigo. Abriu um enorme buraco, né, como eu falei, prejudicou a evolução. Mas, mesmo com essa demora, virou depois de alguns minutos e o desfile escorreu sem problemas. A Grande Rio, claro, o pecado dela foi a evolução. Isso gerou, né, o principal pecado dela gerou os problemas, alguns descompassos em evolução, teve descompasso no fim do desfile, que até o Bruno estivesse aqui poderia falar com mais propriedade, mas é isso. O grande pecado da Grande Rio foi esse problema no início, que de resto a Grande Rio fez um desfilaço, né? Perdeu no detalhe, mas bateu na trave mais uma vez no detalhe. Mas 2020 foi um ano muito importante para a Grande Rio, por conta do seu resgate, né? Desses enredos das linhas culturais, um trabalho belíssimo do Gabriel Haddad e Leonardo Bora. Continue assim, que 2021 seja tão bom quanto 2020, mas o Rio precisa um pouco mais de sorte, sem dúvida, foi por conta de um detalhe que ela perdeu de novo. Ainda sobre bateria, o Marco Maciel, editor-chefe do Samba Rio, a bateria da Grande Rio sentiu a diferença ao tocar um samba de verdade em detrimento dos anteriores da escola bem contestados? Eu não vou passar essa pergunta para Everton Finkel. Eu vou passar para Cláudio Carvalho, que Cláudio Carvalho adora os sambas bons, os sambas maravilhosos. Daqui a pouco você responde essa pergunta do Marco, essa provocação. Você ama esses sambas maravilhosos que a Grande Rio vem tocando nos últimos tempos. Fala, Cláudio Carvalho. Vamos lá. Em relação aos sambas da Grande Rio aí, que é a pauta aí que me diz mais respeito, né? Porque eu venho batendo nessa tecla sistematicamente. O samba de 2020 é o melhor samba da escola desde 1994. De lá para cá, ela teve samba bom em 96, samba razoável em 97, e daí foi ladeira abaixo. Você pode pegar aí, de repente, 2009, 2011 como sambas razoáveis, porque o resto, meu amigo, é complicado. Agora, em relação à pergunta, que eu entendo mais como uma provocação do Marco, é claro que a Grande Rio não perdeu por isso, que a Grande Rio não perdeu porque a bateria não estava acostumada a tocar samba bom, até porque a bateria sofreu uma intempérie muito grande, mas, de fato, o som melhora visivelmente quando a Beija-Flor vai desfilar. Quem está acostumado a frequentar o sambódromo sabe disso, né? A própria Viradouro enfrentou problema no carro de som, enfrentou problema com som na Sapucaí, né? Ali no setor 3, poderia ter sido prejudicada por causa disso também. O Carlos resumiu muito bem por que a Grande Rio perdeu o carnaval, né? Aqui no Rio de Janeiro, nós temos um jargão futebolístico que diz o seguinte: existem coisas que só acontecem com o Botafogo, tragédias, né, que só acontecem com o glorioso General Severiano. E eu acho que essa frase ela se aplica à Grande Rio no carnaval. Eu já vi a Grande Rio perder o carnaval porque uma onça ficou presa na grade das cadeiras de pista. Isso foi em 2008, que ela ficou em terceiro lugar, naquele ano do enredo do Gari. Né? Então, é uma escola que perde um carnaval porque o destaque chegou atrasado e quis subir de Carvalhão ao invés de subir de escada. Ou seja, ela perde um carnaval
que tem aí 3, 4 mil pessoas envolvidas por causa de um cidadão, uma cidadã, vai saber. Quer dizer, é inadmissível, né? E tanto a prova que ela perdeu o carnaval aí, porque ela terminou empatada com a Viradouro, né? Se ela não tivesse perdido os pontos de evolução nas crateras que ela foi abrindo na avenida, ela seria campeã. Tinha tudo para ser campeã esse ano, um samba maravilhoso, um enredo maravilhoso, a bateria, né, essa dupla de carnavalescos aí, que para mim é a dupla mais promissora, né, do momento. O Leandro já é uma realidade, eu acho que o Bora e o Haddad estão indo no mesmo caminho. Então a gente lamenta, mas a gente fica feliz pela Viradouro também. Eu acho que se fossem as duas campeãs, estaria de bom tamanho. Mas esse ano, né, não houve exceção para que houvesse essa possibilidade. Então, a Grande Rio se viu mais uma vez alijada da briga, né, da conquista do título, coisa que ela já vem beliscando aí há alguns anos, né? Mas se a gente pensar no passado recente da Grande Rio, né, que é um passado aí de rebaixamento, de virada de mesa, a escola ela se superou muito rapidamente. E ela se superou como? Olhando para trás, olhando para sua história, para as suas raízes, né, e promovendo aí uma renovação nos seus quadros, ao invés de ficar só contratando, né, os figurões, os medalhões, e se enchendo de artista. Então a gente espera que esse trabalho, aí, que esse banho de cultura que foi resgatado, continue com mais sorte da próxima vez. Mas o problema não foi o samba nem a bateria, não. Saiu o sinopse da Unidos Padre Miguel hoje, já está disponível lá no Samba Rio. Eu queria dar os parabéns ao Edson pelo enredo da Unidos de Padre Miguel, né? E dizer que esse enredo sobre o Ossan, né, que é o orixá da cura, junto com o Mulu, né, não podia vir numa melhor hora, né? Que é tudo que a gente está querendo aí, a cura para os males, para as mazelas, que a gente vem vivendo aí com essa pandemia do coronavírus, da Covid-19. A gente espera que até lá a gente já esteja livre definitivamente disso, sem o risco de uma nova pandemia, né? Que a gente possa curtir bastante esse enredo aí, que além de ser muito providencial, né? Que é um enredo muito atual, um enredo que tem a cara da Unidos de Padre Miguel. Eu falei Ossan, perdão, Iroko, né? O Ossan foi um enredo de 2017, mas Iroko também é um orixá, né, que trabalha nessa linha que eu falei, né? E, enfim, a gente roga aí, né, aos nossos guias, né, Ossan, Oxóssi, né, Obaluaê, Iroko, né, que é um orixá pouco conhecido do panteão afro-brasileiro, né, que eles possam estar nos livrando desses males aí que a gente vem atravessando. Então, parabéns, Edson, parabéns ao Unido de Padre Miguel. Vou dar uma olhada nessa sinopse, que eu estou muito curioso, que eu acho que vem coisa muito boa por aí. É a dúvida que eu tinha, se era Iroko ou Iroko. É Iroko, né? Depende da nação, né? É um orixá muito pouco conhecido, né? Na verdade, os orixás mais conhecidos aqui no Brasil são os orixás de Queto, de Angola, né? Os 16, né? Do panteão do jogo de Búzios, por exemplo. E Iroko, que é representado por uma árvore, uma gameleira branca, né? Ele é muito pouco conhecido, muito pouco cultuado aqui no Brasil também, né? Mas eu tenho certeza que vai ser muito bem representado aí, vai ter sua história, né, suas lendas muito bem contadas pela Unido de Padre Miguel, do nosso querido Edson Pereira. Ok. Boa aula, viu? Por isso que eu gosto do Cláudio Carvalho quando vem. Ele fala que só a porra, fala que só homem da cobra, mas fala certo. Mas então, vamos para a próxima escola. Eu acho que eu vou perguntar primeiro para o torcedor da Viradouro. Viradouro campeã. Merecida ou as outras vacilaram? Carlos Fonseca. Bom, vamos lá, né? Como diria o poeta, quem é malandro não pode correr, né? Bom, é o que a gente tem falado e agora a gente fala depois do carnaval. Que seria um desfile equilibrado. Poderia dar qualquer uma.
Foi o que aconteceu. A Viradouro, que podemos dizer, né? Para segunda e domingo, fez um desfile ainda melhor em relação a 2019 e foi campeã merecidamente. Tá, a questão da última alegoria apagada poderia custar sim, e ela foi despontuada nisso. Se bem que teve uma despontuação em alegoria, a Viradouro nas 5 perdeu 4 décimos. Teve uma despontuação que, com todo respeito, suou bizarro. Que não sei quem foi o jurado, vou buscar depois aqui, tirou um décimo por causa do tripé que estava no meio da bateria. Eu acho que não teve esse desconto. Seguindo, a Viradouro fez um belíssimo desfile, mesmo sendo a segunda a desfilar. A gente meio que se questionava, eu mesmo me questionava, se a Viradouro poderia repetir o feito de 2019, aquela coisa, né? O raio cai uma vez no mesmo lugar, mas 2 é meio difícil. E não é que o raio caiu 2 vezes no mesmo lugar e com precisão na segunda. Não acho que tenha vacilo das outras. Claro, cada um teve um erro, né? A Viradouro teve um erro, a Grande teve um erro, a Mocidade, embora não tenha visto tanto, muitos falavam do casal, muitos falavam que a plástica não foi o que se esperava. Eu achei um desfile tanto esquisitos de pista, mas a Viradouro fez por merecer o campeonato. Um trabalho belíssimo do Marcos Tarcísio, que, aliás, muito se falava. Como seria a Viradouro Barros? Como seria a Viradouro? E eles mostraram a sua identidade, fizeram um enredo bem desenvolvido, uma plástica linda, não é só por causa do apoio financeiro que a Viradouro se aliou-se, não só isso, a criatividade também foi levada em conta. E claro, sem falar da parte plástica, o grande diferencial foi o samba enredo, foi o Ensaboa, que dividiu opiniões no pré-carnaval. Eu achava um bom samba, mas longe de ser um grande samba, que foi tudo dos ensaios. E na avenida foi o estouro, que a escola um negócio de louco. E contagiou o público, né? Acho que se o Estandarte de Ouro, se existisse aquela categoria do Estandarte de Ouro como um público, o Viradouro facilmente levaria, porque em tempos de que temos a cada ano plateias cada vez mais frias nessa Sapucaí, a Viradouro fugiu à regra. A Viradouro levantou o público da avenida. Pode ver em vários feitos nas arquibancadas, frisas por aí, e o público meio folgado, cantou, ensabou a mãe, ensabou ao plenos pulmões, e foi o grande diferencial. Não foi por outras. É o que eu repito aqui, o que eu falei no início. Poderia dar qualquer uma. Poderia dar Viradouro, poderia dar Grande Rio, poderia dar Mocidade, como poderia dar Portela, como poderia dar Vila Isabel, mas a Viradouro não ganhou pelo erro das outras, ganhou por merecimento próprio. A Viradouro venceu pelo fato do quem erra menos ganha, venceu por conta do merecimento, ou venceu porque a Grande Rio se lascou lá na frente? Eis para ti essas bombas para resolver, Cláudio Carvalho. Essas mesmo, né? Que você jogou 3 aí, jogou a granada, bomba, cabeça de negro. Eu sou amigo de vocês, Malvina. Eu amo vocês. Olha, eu vou começar falando desse título da Viradouro, falando do Carnaval de 2019. Né? E aí vocês podem achar estranho no início, mas por que eu vou falar de 2019? Porque até a passagem da Mangueira, que foi aquele desfile arrebatador que a gente viu no ano passado, na minha opinião, o maior desfile do século XXI, até agora, né? Nós temos aí 21 anos de desfile, não é muita coisa, mas enfim, também não são poucos desfiles. Até a passagem da Mangueira, a Viradouro era a grande campeã do carnaval daquele ano. E apesar daquele samba de gosto duvidoso, daquele enredo meio Broadway, meio Disney,
ela já estava se credenciando para ser campeã, tanto que ficou em segundo lugar. A Mangueira foi praticamente hors concurso em 2019. E aí a Viradouro automaticamente já entra ali, né, no primeiro lugar da fila. A gente sabia que muito dificilmente a Mangueira seria bicampeã com esse enredo polêmico, né? E aí quem é que sobrava? Você tinha a Grande Rio, que era uma incógnita, né? Porque vinha aí de um passado recente tenebroso, né? Você tinha a Mocidade, com a força do enredo da Elza Soares, que beliscou o título. Havia dúvida em relação a Beija-Flor, mas eu vejo a Beija-Flor numa linha descendente. Mesmo quando ela foi campeã, eu acho que ela vem nessa linha desde 2017. E aí, a Viradouro fez valer na Avenida, pesados problemas, na última alegoria, né, que não acendeu a mensagem, né, que ia ser passada em LED, pesados problemas em evolução, a fez por merecer o seu status, a sua condição de favorita. Dessa vez, com um enredo, né, e com um samba muito, mas muito superiores aos de 2019. A Grande Rio, que era quem podia fazer frente, teve mais problemas, né, problemas mais contundentes, digamos assim. E a Mocidade, na minha opinião, fez o melhor desfile do ano. Ela foi canetada fortemente nos quesitos onde ela deixou a desejar, mais até do que a própria Viradouro. Então, título mais que merecido da Viradouro, né? A escola que está voltando para ficar de vez, lugar de onde ela nunca deveria ter saído, muito menos para ficar praticamente 10 anos fora, com uma passagem relâmpago e pífia em 2015. E só para terminar esse comentário, assim como eu vejo a Beija-Flor numa curva descendente, eu vejo a Viradouro como a escola com mais potencial para ficar no lugar dela. Ou seja, para ser o novo bicho-papão de títulos aí do grupo especial. Como a gente já teve a Beija-Flor, como a gente já teve mais recentemente a própria Tijuca. Por que eu estou falando isso? Porque é uma escola que tem dinheiro, né? Além dela receber subvenção de 2 prefeituras, ela tem, né, um aporte financeiro aí da família Calil. Ela tem aí um patrono, né, que é de uma família influente nos bastidores da liga, e é um cara novo, um cara com uma mentalidade nova, diferente da maioria dos patronos das outras escolas. Ela tem uma comunidade que sabe desfilar, ela tem uma bela aula de compositores, uma bateria fora de série, né? E ela está com uma dupla de carnavalescos que, no seu primeiro ano no grupo especial, né, no seu primeiro ano trabalhando juntos, já ganharam o carnaval. Então, eu acho que as escolas daqui do município do Rio, mais precisamente Mangueira, Portela, Salgueiro e Mocidade, elas têm que abrir o olho, porque a Viradouro, a Grande Rio e a Beija-Flor, que a gente não pode descartar, apesar de achar que ela está, né, num momento ruim, né, elas podem dominar o cenário carnavalesco nos próximos anos. Prova disso é que uma dessas 4 que eu citei aí, ou seja, a Portela, já dançou do desfile das campeãs. Então, é isso. Parabéns à Viradouro, título mais que merecido, e veio para ficar e para dar trabalho como ela vem dando nos 2 últimos anos. Mas vamos passar a fala então para o nosso amigo Everton Finterman, que vai falar sobre a bateria da Viradouro, e se quiser falar de outros assuntos, fala. A bateria da Viradouro com o mestre Cissa entrou numa nova fase? Ou ainda é aquela bateria... A gente mais ou menos percebeu que essa saída, eu não sei se a saída do Cissa, essa volta do Cissa para a União da Ilha, fez com que ele mudasse os ares. Porque a gente não está vendo mais aquela chamada
metralhadora dos tempos dele da Viradouro lá atrás. Isso daí, essa mudança de comportamento da bateria da Viradouro, é graças ao Cissa? É graças à administração da Viradouro? Ou é graças aos sambas que a Viradouro está demonstrando? Everton Finkel. Eu acho que é uma resposta natural ao que manda hoje no quesito bateria, e acho que também no quesito harmonia, né? Se você coloca a bateria hoje muito para frente, coisa que estava bem recorrente ali por 2006, 2007, que a gente tinha baterias realmente aceleradíssimas. Naquela época era algo ok, mas os novos mestres vêm trazendo o ritmo um pouco mais para trás, vêm botando um pouquinho o pé no freio. Então quem faz o ritmo muito, muito lá na frente já vai ficar bem diferentão dos outros, sabe? Então eu acho que assim, esse pé no freio que alguns mestres colocaram ali no final dos anos 2000 até 2010, eu acho que em 2010 isso começou a mudar um pouco. Teve alguns mestres, o mestre Marconi na Imperatriz jogou um pouco para trás, o Rodney, quando assumiu na Beija-Flor, jogou um pouco mais para trás em relação ao que era com o Paulinho. O Paulinho já era uma das baterias que tocavam para trás, o Rodney cadenciou mais ainda. E outros mestres, ao longo do tempo, foram colocando o pé no freio. O próprio Marcão no Salgueiro, o Salgueiro tocava muito mais à frente, com o próprio Marcão ali em 2004, 2005, 2006... Acho que até 2009, então, a bateria do Salgueiro tocou bem para frente. Ali no ano do Rio, no cinema, em 2011, você já sente o Salgueiro colocando um pouquinho para o freio. Então, enfim, esse foi um comportamento que foi acontecendo ao longo do tempo, que hoje está maduro. Hoje ninguém mais pode tocar 150 BPM, senão vai levar bomba. E o próprio Cissa, quando ele saiu da Viradouro, para mim ele saiu no auge dele até aquele ponto, até aquela época. Era a consagração do Cissa. O Cissa, ele deu a identidade para a bateria da Viradouro, mesmo depois da saída do Jorjão. O Jorjão já tinha deixado um legado para a bateria da Viradouro, aquela bateria que toca brincando, toca com as caixas com bastante clareza, a caixa alta. E o Cissa, ele deu mais base para essa característica da bateria da Viradouro, e foi um casamento perfeito. Tanto que quando o Cissa saiu, a bateria da Viradouro perdeu, e o Cissa também perdeu. O Cissa ele ficou ali com comportamento senoide, anos de um excelente desempenho, anos o Cissa passava apagado, de vez em quando ele brilhava. Mas o que tem em comum do casamento Cissa e Viradouro? Nunca dá errado. O Cissa tem anos que dá errado, a Viradouro tem anos que dá errado. Agora, Cissa com Viradouro, os dois juntos, eu não lembro quando é que deu errado, sinceramente. Pode até ter dado errado em termos de notas. Ali eu lembro que no ano que a bateria veio em cima do carro, perdeu ponto. No É de Arrepiar, também perdeu ponto. Só conseguiu 40 em 2009, no Vira Bahia por Energia. Mas mesmo assim, não era uma bateria que perdia muitos décimos. Perdia um décimo ali, outro lá. E muitos deles foram bem justos, porque o casamento Cissa e Viradouro era algo perfeito. E, enfim, o Cissa foi para Grande Rio, fez um bom trabalho na Grande Rio, embora ele tenha colocado uma bateria com mais cara de Cissa do que com cara de Grande Rio. Fez um pouco disso na ilha também, tanto que anos depois ele veio resgatar a batida de caixa tradicional da União da Ilha, depois de um ano tocando reto. Foi muito legal, né, ver que o Cissa, após tantos anos fazendo a sua caixa tradicional, a caixa do Cissa, que sempre foi excelência, o ponto forte do Cissa é caixa de guerra, isso é claro para qualquer pessoa que fale de bateria. Você pensa na bateria do Cissa, pensa logo naquelas caixas, enfim. E ele se desafiou a trazer de volta a batida tradicional de caixas da União da Ilha, o que mostrou que ele é um mestre que ele não faz aquilo sempre porque ele só sabe fazer aquilo, é porque é o estilo dele. E ele, para fazer o diferente, ele fez um excelente diferente na União da Ilha. E aí voltou para Viradouro e aí foi só sucesso, cara. O Cissa na Viradouro não tem o que falar. É um trabalho muito bem feito. A
a criação e a execução das bossas pro Carnaval de 2020 foi uma coisa de louco, cara. Eu ficava na arquibancada querendo pular, cantar o tempo todo. Foi muito contagiante. Uma apresentação, assim, nota 11. Não tem defeito. Bateria da Viradouro 2020 não tem absolutamente nada para dizer que não funcionou. Tudo funcionou perfeitamente. E quanto à escola, eu acho que aconteceu, cara. Tem o quesito magia, né? O quesito química. Eu acho que existe muito isso no carnaval. Porque quando acontece, por mais que tenha um erro pequeno ali, o negócio está acontecendo, está rolando, e quem está lá está sentindo que está passando aquela escola forte e que vai beliscar alguma coisa. Ó, a Viradouro aconteceu, a Grande Rio aconteceu, a Mocidade aconteceu, mas a Viradouro foi diferente. Teve o diferente. Agora, o que é exatamente, se é o Ensaboa, se é o Sacode, se é o casamento do excelente conjunto visual, com bateria, com harmonia, com casal, é essa química que aconteceu diferente na Viradouro em relação às outras escolas. Então, assim, título mais que merecido da Viradouro. Grande Rio, volta no que vem, volta fazendo melhor, que vai chegar a hora da Grande Rio também. Eu quero ser campeão pela Grande Rio. tô querendo, né? Então, eu acho que a hora vai chegar, mas eu acho que 2020 era a hora da Viradouro mesmo. Ô, Everton. Diga. Pronto. Deixa eu te fazer uma pergunta em cima do que você falou aí sobre bateria, sobre a mudança aí na questão da cadência, né? Que as baterias até a metade dos anos 2000 elas vinham muito aceleradas mesmo, né? E dali em diante a coisa começa a mudar. Eu queria te perguntar se isso também não teve a ver com o fator Átila, mestre Átila no Império Serrano, né? Que 2004 em diante, né? Ele teve aí, né, uma sucessão de notas máximas e de estandarte de ouro, enfim, né? Ele se lançou ali como o grande destaque dentre os mestres de bateria daquela época, né? E sempre com aquele ritmo, tá tudo muito bom, tá tudo muito bom, tá tudo muito bom, da bateria do Império, né? Que não é essa coisa acelerada, né? Que a gente está acostumado a ver na bateria da Estácio, na bateria da Viradouro, na bateria da Tijuca, por exemplo, né? Então, eu queria deixar essa pergunta, né? Porque eu vejo que a bateria da Portela, por exemplo, ela sofreu mudança nesse sentido, né? Com a chegada do Nilo Sérgio, que pouca gente sabe, mas é um cara que tem raízes lá na Serrinha, no Império Serrano também. Enfim, você acha que o Átila teve a ver com essa mudança? Eu acho que sim, eu acho que foi o Átila e o Odilon na Grande Rio, que eram as duas baterias sensações da época ali, entre 2004 e 2009. Eu acho que eram as baterias que mais se destacavam no grupo especial. Era nota máxima atrás de nota máxima, quando perdia um décimo ali, outro lá. Eram as baterias que mais se destacavam. E tinha a bateria do Salgueiro, que apesar de mais acelerada, conquistava notas boas, mas perdia mais décimos que essas outras. Então, eu acho que os mestres foram olhando essa relação do desempenho das baterias com o andamento. E, paralelamente, também, eu acho que os diretores de harmonia também começaram a refletir mais sobre a dificuldade de cantar um samba num andamento mais para frente, onde era a linha tênue entre o não muito atrás para não arrastar e nem muito à frente para não embolar. Então, eu acho que essa linha tênue foi reduzida ao longo do que os jurados ansiavam. Então, quem colocava o andamento um pouco mais para trás, o samba mais cadenciado, bem tocado e bem cantado, tinha sucesso em harmonia, tinha sucesso em bateria. Então, eu acho que eles começaram a analisar isso, começaram a ver as justificativas, né? Muitos jurados começaram a reclamar desse andamento, e aí a coisa começou a mudar, né? Mas a gente teve umas correrias aí que, meu Deus, eu lembro Porto da Pedra 2006, o samba da Bendita Mulher. Eu acho que se eu for tocar duas passadas daquele samba, eu posso ter um problema sério no meu braço, né? Porque era muito para frente. A própria Viradouro em 2006 também. Então, assim, eu achei que chegou um ponto que o samba tava virando frevo, né? Felizmente, isso tá mudando. Se você fizer um paralelo hoje com o que se toca na Avenida, tá quase igual o comecinho dos anos 90, ali, final da década de 80. Se você pegar as baterias, elas estão
né, voltando um pouquinho para tocar atrás. Mas, assim, tem que se destacar uma coisa. Falar, a bateria da Estácio corre, mas isso é característica da bateria da Estácio. Até o repique da Estácio, até a baqueta que se toca o repique da Estácio, ela é diferente, na baqueta curtinha. Que já é um repique, puxa o andamento para frente. Isso é característica da escola, então a gente tem que respeitar. Assim como também temos que respeitar a bateria da Mocidade tocar mais atrás. Que você pegar aquela batida de caixa que você Perdão pela intromissão. Tem que falar isso para os jurados. Pois os jurados não estão respeitando as características das escolas nos últimos tempos. Nós estamos vendo uma sucessão de desrespeitos às características das escolas, uma sucessão de desrespeitos às cores das escolas, as cores do pavilhão, as tradições, esses jurados filhos da puta, e a culpa é das próprias escolas, porra. Vamos botar a culpa em quem tem de botar a culpa, porque são eles que escolhem essas porra desses jurados. Aí quando a merda boia, aí diz, a culpa é da Linesa, a culpa é de vocês, que botam um bando de gente que não sabe de nada, aí pega, não, porque eu sou mestrado e doutorado no caralho A4, bota debaixo do braço e vou meter nota aqui. Quando chega lá, a característica da bateria da escola é essa. A característica artística da escola é essa. E os caras não respeitam. Perdão pela intromissão, mas eu tinha que me intrometer nessa parte. Sim, não, muito bem colocado, muito bem colocado. Isso, às vezes, está no livro Abre Alas. Às vezes a escola ela faz escreve lá a apresentação sobre a sua bateria, fala das características, por que tem aquele naipe e tal. Muita gente não entende o agogô de duas bocas na Mocidade. Isso é legado do mestre André. Isso é do tempo de mestre André. A bateria da Mocidade perdeu isso por muitos anos e foi resgatado pelo Dudu quando ele assumiu. Então, não está ali à toa, tem uma história ali. Muitas vezes isso vem lá, descrito no livro Abre Alas, e eu acho que às vezes o jurado de bateria ele não lê aquilo. Ele acha que eu não preciso, eu vou julgar o que eu estou ouvindo, eu não vou ler livro Abre Alas, eu não quero saber de enredo, não quero saber. Eu acho que isso acontece. Porque eu já vi, de estar lá descrito a característica da bateria, e o cara vai lá e despontua. Teve ano que a mangueira foi despontuada porque estava com surdo de terceira. Onde? Eu lembro, na Santa Cruz, tirou ponto em frigideira. Não tinha frigideira. Se fosse lá no livro Abre Alas, ia ver lá, não tem frigideira. E o cara tirou ponto da frigideira, que não existia. Então, eu acho que realmente falta orientação para esses jurados, né? Para respeitar as características da escola. E como eu estava falando, né, a característica da Mocidade é para trás, a Estácio é para frente, temos que respeitar. Só fazer um complemento, né, que você falou da Estácio. Concordo plenamente, né, a bateria da Estácio sempre foi uma bateria de jogar para frente mesmo, né, inclusive reza a lenda, isso eu já escutei dos mais antigos lá da escola, que essa história de caixa em cima começou porque a rapaziada da bateria, que era do morro, queria esconder a cara da polícia. Sabe? Então eles botavam a caixa em cima para tapar o rosto. Isso lá na década de 40, de 30, antes da Unido de São Carlos, né? Depois da Deixa Falar e antes da Unido de São Carlos, né? O que eu questiono são as escolas que tentam imitar essa cadência, esse andamento, né? E que não tem gabarito para isso, né? E aí a coisa desanda, como a gente viu desandar na primeira metade da década passada. Agora, sabe uma coisa que também eu acho que influenciou muito nisso, Cláudio? Foi a renovação da bateria, foi o material jovem que as escolas começaram a formar, que possibilitaram reduzir um pouco esse andamento. Porque você vê, quem toca com a caixa em cima, exige-se mais do braço para acentuar numa determinada nota, que precisa de ter um braço forte ali, um braço acostumado àquilo. Você via que ali nos anos 2000, a gente tinha aquela bateria que tocava tá, 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 tá. Não é isso. Aí você joga mais para trás, você consegue
Então, essas notas não estavam sendo ouvidas, estava então e aí isso chama a bateria mais para frente. Não ter todas as notas da batida de caixa pronunciadas deixa um vácuo ali, e a tendência é que se toque mais à frente para que dê a impressão que tenha mais preenchimento no ritmo. Entendeu? Então você vê, se eu fizesse devagarzinho, repara, fica estranho. Se for um pouco mais rápido, tem ritmo, tem balanço. Agora, se você pronuncia todas as notas precisamente, vê só como é que fica bonito. A batida a partir do alto. Na velocidade também é a mesma coisa. Você bota a bateria para frente, fica parecendo frevo. Não fica legal. Então, 99. Eu acho que essa renovação aí que as baterias fizeram, trazer um material jovem, com todo respeito aos ritmistas de velha guarda, mas a gente sabe que o corpo tem limitações e tem um certo momento em que não dá mais para aguentar a avenida. Eu vou chegar nessa fase também, tenho plena consciência, quando for minha hora eu vou aposentar meu tamborim e falar, vou lá para a velha guarda com meu chapéuzinho e vou brincar. Entendeu? Acho que tem que ter um pouco dessa mão na consciência. Mas a renovação das baterias, a valorização aos crias da casa, né, fez com que esse processo fosse ainda mais catalisado. Né? Tá ok. É isso aí, gente. Boa noite a todos. Forte abraço. Muito obrigado, Theo, Carlos Fonseca, Cláudio Carvalho e Everton Fintelman. Forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau. Fui, hein?